Olá, eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Você acredita que os animais têm sexto sentido? Eu sei que parece loucura, mas acredite, alguns animais têm a capacidade de prever que estamos perto da morte, que estamos doentes ou mesmo que iremos ter convulsões. Muitos dirão que eu sou maluco e que isso é apenas uma lenda que espalharam por aí. Porém, basta eu contar o caso de um gato chamado Oscar para você acreditar no que eu estou falando. Olha só, tudo começou lá no ano de 2005. Oscar, inicialmente, era um gato arisco que não gostava muito de se aproximar das pessoas. Era um gato, digamos assim, mais inglês, né? Reservado. Ele vive no Centro de Enfermagem e Reabilitação Easterhouse, em Rhode Island, nos Estados Unidos. Oscar foi um dos 6 gatos adotados pela instituição, que abriga diversos pacientes, entre eles pessoas com Alzheimer, doença de Parkinson e outras doenças de estágio terminal. Diferente da maioria dos hospitais, esse Centro de Enfermagem e Reabilitação aceita animais e os utiliza como uma forma de terapia para os pacientes. No começo, Oscar era um gato que não gostava muito de contato com humanos. Ele era visto vez ou outra, sempre se escondendo, fugindo das pessoas. Porém, depois de alguns meses vivendo no hospital, as enfermeiras começaram a perceber um comportamento inusitado de Oscar. De alguma forma, Oscar parecia sentir que alguém estava morrendo. Quando percebia que a morte estava chegando para algum paciente, Oscar saía do seu esconderijo, ia até o tal paciente e deitava próximo, como se estivesse o consolando antes da morte chegar. Isso foi acontecendo gradualmente. Com o passar do tempo, as enfermeiras perceberam que sempre que alguém morria, Oscar estava por perto. Ele precisou fazer isso várias e várias vezes, até que as enfermeiras percebessem. Veio a primeira morte, a segunda, a terceira, até que os funcionários do local contabilizaram 30 mortes em que Oscar tinha ido se deitar próximo da pessoa que estava à beira da morte. Após perceberem o comportamento de Oscar, toda vez que ele se enrosca ao lado de um residente do hospital, a equipe deduz que provavelmente essa pessoa morrerá nas próximas horas. Oscar é tão preciso que assim que percebem seu comportamento, as enfermeiras alertam os membros da família para ficarem ao lado do paciente para que possam se despedir. Uma das médicas já relatou que só ficou convencida da habilidade de Oscar depois que observou uma paciente e constatou que ela não comia, respirava com dificuldade e que suas pernas estavam com uma coloração azulada, sinais que muitas vezes indicam que a morte está próxima. Porém, nessa ocasião, Oscar não quis ficar no quarto da paciente. A médica disse que achou que Oscar tinha errado e que todos os outros casos tinham sido pura coincidência. Porém, quem errou no caso foi a própria médica, ao menos em partes. A previsão da médica estava cerca de 10 horas adiantada. Mais tarde, naquele mesmo dia, Oscar se juntou ao quarto da mulher cerca de 2 horas antes dela morrer. A partir desse acontecimento, a médica disse que passou a acreditar piamente nas previsões de Oscar, que até então ele nunca tinha errado. Outro médico do hospital, David Douza, chegou a escrever um livro sobre o extraordinário dom do gato. O médico afirma que Oscar teria previsto a morte de cerca de 50 pacientes. O livro do médico ainda fala que há mais 5 gatos na instituição, mas nenhum deles apresentou algum comportamento parecido com o de Oscar. No livro, porém, ele não apresenta nenhuma explicação científica sólida para o comportamento do felino. As reações das pessoas a esse fenômeno variam.
Algumas chamam Oscar de anjo da morte, enquanto outras acham que ele é apenas um anjo. Talvez Oscar tenha algum tipo de conexão espiritual, além do que os humanos possam compreender, não é mesmo? Ou será que cães e gatos podem literalmente sentir o cheiro da morte? Por mais que pareça uma questão mais espiritual, aparentemente há uma explicação científica para o comportamento do felino. Olha só, especialistas em comportamento animal nos Estados Unidos dizem que Oscar provavelmente está sentindo o cheiro de uma substância química liberada pelo corpo. Além disso, uma legião de especialistas no assunto acham que a explicação é bioquímica e não psíquica. A ciência ainda sabe muito pouco sobre o assunto, mas como o corpo está desligando, a hipótese mais provável é de que o gato está sentindo e cheirando os órgãos se desligando. Os cães com olfato e consciência aguçados, por exemplo, são conhecidos por detectar câncer e prever convulsões epiléticas. Em 2014, um estudo revelou que os cães podem detectar o câncer de bexiga na urina. Também há evidências de cães farejando outros tipos de câncer antes mesmo do diagnóstico convencional, como o câncer de pulmão, de mama e de pele. Na epilepsia, o trabalho dos cães está um pouco mais avançado. A inglesa Toni Brown Griffin, por exemplo, é cega e tem epilepsia. Ela tem um cachorro que, além de ser seu cão-guia, avisa a Toni quando ela terá convulsões. Para você ter uma ideia, antes do cão entrar na vida de Toni, ela tinha cerca de 12 convulsões graves por semana e inúmeras outras mais fracas. Por isso, ela precisava sempre estar presa em casa. Agora, ela conta com o auxílio de seu cachorro para se prevenir. O cão começa a lamber a mão esquerda de Toni 40 minutos antes de ter uma grande convulsão. Se ela não responder, o cão começa a dar patadas em sua perna esquerda. O objetivo é dar a ela tempo suficiente para encontrar um local seguro antes do início de uma convulsão. Depois do cachorro ter entrado em sua vida, o número de convulsões graves caiu para 2 vezes por semana. Os cães com alerta de convulsão são treinados para detectar mudanças fisiológicas mínimas. Não está claro se os cães sentem cheiro ou pistas visuais, mas é provável que varie entre os donos. E apesar das evidências das façanhas dos cães nessa área, o caso do gato Oscar ainda é um pouco misterioso. Embora eles possam detectar doenças, a ciência nunca soube de animais de estimação que pudessem detectar morte iminente. No caso dos cães, como vimos anteriormente, eles são treinados para detectar câncer e receber uma recompensa se fizerem a coisa certa. Uma teoria sobre como os cães desenvolveram essa capacidade é de que seus ancestrais lobos desenvolveram a habilidade de dizer quando um membro da matilha estava doente. Mas e os gatos? O que motivou um gato que vive em uma casa de repouso para idosos ter esse comportamento? Até que, se formos analisar outras habilidades do reino animal, acho que gatos prevendo a morte de humanos não é algo assim tão assustador. As aranhas, por exemplo, contêm um órgão que lhes permite sentir as menores deformações físicas ou tensões em seu exoesqueleto. As aranhas também usam esses órgãos para avaliar o tamanho, o peso, em alguns casos até o tipo de presa que vai parar em sua teia. Os pombos, apesar de serem desprezados pela maioria das pessoas, graças a um sentido especial chamado magnetorrecepção, podem detectar o campo magnético da Terra, o que lhes permite localizar exatamente onde estão e em qual direção precisam ir. Os morcegos conseguem voar rapidamente à noite porque têm a ecolocalização, um sistema de sonar próprio da natureza que permite que o morcego emita uma onda sonora que rebate em um objeto, produzindo um eco que fornece informações ao animal sobre a distância e o tamanho desse objeto.
Diante de todas essas habilidades, podemos considerar que não é um absurdo o fato de que os gatos podem prever a morte de alguém. O problema é que esse comportamento nunca foi observado em outros felinos. O caso de Oscar é único, o que faz as pessoas pensarem que sim, ele é um gato especial. O que de fato acontece com ele talvez permaneça um mistério por muito tempo. Pode ser que daqui a um tempo descubram alguma coisa, mas, por enquanto, podemos considerar que Oscar tem o dom de prever a morte das pessoas. A instituição onde o felino vive chegou a fazer uma homenagem a Oscar por sua compaixão aos pacientes em seus momentos finais de vida, muitos dos quais teriam morrido enterrados na solidão se não fosse por ele. A homenagem a Oscar é uma placa com os seguintes dizeres: Oscar Steerhouse, por sua qualidade de compaixão na hora da morte. E você, acredita que alguns animais podem ter poderes sobrenaturais? Não esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo, hein? Eu fico por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Fiquem com Deus, um grande abraço, tchau!